Bem-vindo, Felipe. Seja Felipe Reis, seja muito bem-vindo ao Acesso Redvamp, meu nobre. Ô, meu nobre, prazer estar aqui, Lorde. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo aí. É muito bom, cara. A gente tá, né? Ontem foi o 14 de junho, dia mundial do steampunk. Eu vi muitas fotos legais correndo nas redes sociais. Eu vi que vocês também fizeram um movimento lá bacana. Mas Felipe, vamos começar do básico. O que é steampunk? Cara, o steampunk, vou tentar ser breve aqui. Ele é uma ramificação da ficção científica. Ele é um subgênero da ficção científica. Enquanto a ficção científica acontece num futuro distante, o steampunk ele acontece num passado, só que com acesso ao futuro. Então é como se na época da Rainha Vitória, por volta de 1900, o pessoal tivesse acesso à tecnologia de hoje em dia, por exemplo, tudo movido a muito vapor. Então tem muita gente que chama até de vapor punk, esse gênero. Uhum, cara, é fascinante. Hoje em dia já se fala até de um estilo musical chamado Vaporwave, né? Onde você resgata alguns elementos do synth, do synth music, do synth pop ali do começo dos 80. Eu ia falar final dos 70, né? A gente vai ter referências, mas principalmente uma temática dos anos 80, só que por bandas, por músicos feitos agora, nessa última década, nesses últimos 5 anos. Onde o Brasil tem uma cena bem expressiva, né, nesse sentido, que é um estilo musical que tem muito a ver, inclusive. Tem uma puxada, dá Não, pra gente discotecar junto com o steampunk music, é bem interessante. bem, eu não conhecia não, mas pelo que você falou tem tudo a ver, porque tem essa coisa retrô, né? E o Uhum. steampunk a gente também, um outro jeito de chamar o steampunk é retrofuturismo. Então essa coisa do retrofuturo. Então o que você falou na música tem tudo a ver, é o moderno com o passado ali misturados. Uhum. Esse encontro, né? Esse encontro de épocas e tecnologias. E, cara, assim, as pessoas, quando a gente fala, né, de steampunk e tudo mais, o pessoal sempre lembra muito de filmes como A Bússola de Ouro e, mais recentemente, essa adaptação maravilhosa que fizeram, né, no His Dark Materials, né, que é basicamente eles estão trazendo os 3 livros da franquia original, Fronteiras do Universo, Bússola de Ouro, mas tem mais filmes, né, que são referências no universo do steampunk. Hoje em dia estão surgindo mais, né? O que o pessoal, quando começa a pesquisar sobre steampunk, a galera sempre fala do James West, né? As Loucas Aventuras de James West lá atrás, que é um filme que tem alguns elementos steampunk, ele não é um filme 100% steampunk. Você tem elementos steampunks também no De Volta para o Futuro 3, por exemplo. Hugo Cabret, você Hugo também tem Cabret. bastante elementos. Mas saiu um longa-metragem, acho que 2 anos atrás, que é Máquinas Mortais, que também tem bastante elementos steampunk. E His Dark Materials é muito legal, né? É muito legal. Eu, Ai, eu gosto muito. Tem uma que saiu agora também na Netflix, que é Sombras e Ossos, que ela é bem maneira. Ela tem bastante coisa steampunk ali também embutida. E era vitoriana, com esses elementos aí fantásticos, literalmente. uhum. Fantásticos, fantásticos. E você e mais um pessoal aqui no Brasil, vocês trouxeram essa visão, né, do steampunk e imaginaram como seria um Rio de Janeiro na época do Dom Pedro II, como seria uma realidade steampunk no Brasil, como seria essa distopia, né? Acontecendo no Brasil do steampunk, é um universo fantástico, o seriado, a série A Todo Vapor retratou, encarnou isso muito bem lá no Prime Video, a gente adorou, eu e a Chandra maratonamos assim que saíram os episódios, a gente gostou demais. Conta um pouco pra Olha, gente desse universo que você e mais alguns nobres amigos estão desenvolvendo juntos. sim. Bom, vou falar aqui, tendo como partida que o pessoal não conhece, né, a série. O que é o Ator Vapor? A gente pegou, eu e o Enéas Tavares, meu sócio nesse projeto, que entrou de cabeça comigo, é, grande autor, escritor, e a gente pegou uns personagens da literatura brasileira e transformou eles em heróis nesse Brasil retrofuturista, nesse Brasil que não foi, mas poderia ter sido. Então, a nossa história
ela acontece no interior de São Paulo, numa cidade fictícia, que a gente deu o nome de Vila Antiga dos Astrônomos, em 1908. Então, tem uma série de crimes bárbaros acontecendo nessa vila, onde esse serial killer, ele vem reproduzindo as mortes, vem reproduzindo os arcanos do tarô. Então, ele mata e reproduz alguns arcanos e espalha pela cidade. E aí a polícia local, meio pacata, nunca tinha lidado com essas coisas, não sabe o que fazer, chamam reforços da capital paulistana, e aí entram em cena Juca Pirama, que é o personagem que eu tenho a honra de interpretar, e a Capitu, no nosso caso a Capitu Machado, que a Thaís Barbeiro veio também interpretar magistralmente. E aí eles começam a investigar os crimes, mais para frente recebem ajudas de outros heróis, que são os heróis do Partenon Místico, que é o Bento Alves, Sérgio Pompeu, Dr. Benignos, Vitória Cauã. E aí começa essa saga de aventura por essa vila. É um universo de fantasia, de magia, algo que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil, né, Lorde? A gente não está acostumado, então nossa missão é essa. A gente sabe que o público geek, esse público, ele gosta dessa coisa de ir para outro universo, desse mundo lúdico, dessa coisa de heróis, e a gente percebeu que o Brasil não tem isso. Então a gente falou, vamos lutar pelos nossos heróis, vamos valorizar a nossa cultura, vamos, além de entreter, instigar a galera a tomar gosto pela leitura, enfim. Então o nosso projeto ele é meio que isso, e ele se desdobra, né? Ele não fica só nessa série audiovisual que a gente lançou no passado na Amazon Prime, como também a gente já tem 3 livros lançados, a lição de anatomia do temível Dr. Lison, o Juca Pirama, Marcado para Morrer, que é esse livro aqui, que a gente lançou pela editora Jambô, que é a história onde estava o Juca Pirama antes de chegar na primeira temporada da série. O que estava acontecendo com ele? Então se passa em São Paulo, 1907. Só uma bateria que deu um sinal aqui. E aí a gente lançou esse aqui também, pela Dark Side, que é o Partenon Místico. Essa história já volta 10 anos atrás da série A Todo Vapor e conta o início dessa liga extraordinária de aventureiros brasileiros, que é o chamado de Partenon Místico. Fora isso, a gente tem uns quadrinhos também, que a gente lançou, com a arte incrível do Fred Rubin. Eu vou pegar um aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Opa! Olha Belíssimo. Que legal esse traço dele, cara. É belíssimo, muito incrível. Belíssimo. E a gente concorreu, inclusive, em 2018, 2019, ao HQ Mix, como melhor webcomic, porque a gente lançou primeiramente na web, né? São 10 histórias e a gente empacotou eles com esse pack em homenagem à Liga Extraordinária. Olha só que legal, uma referência para quem conhecer aí, com certeza vai ver a nossa homenagem aqui, embutida. E aí, fora isso, a gente tem um suplemento escolar também, uma eco bag, mas enfim, são subprodutos que a gente vai tocando. Hoje, inclusive, a gente lançou algumas camisetas com algumas artes do nosso universo também, steampunk. A gente está correndo atrás, cara, essa é a grande verdade. Tudo feito na guerrilha, com muito amor. Para você ter uma ideia, essa série, a gente juntou mais de 100 pessoas, entre pré-produção, produção e pós-produção. Foram 3 anos de trabalho para a gente conseguir levantar isso, sem patrocinador, né, sem grandes investidores. E assim, foi motivo de muito orgulho a gente conseguir estar na Amazon Prime, uma plataforma gigante como essa, e ter a chance de mostrar o nosso trabalho. É isso. Cara, não, é uma produção fascinante. Uma coisa que eu gostei muito nos episódios é que, mesmo quem não teve a oportunidade de ler os livros, a gente é abraçado pela história. Você vê que cada personagem não está ali de graça. Todos eles têm passado, têm estrutura, eles são daquela maneira. Eles são daquela maneira porque eles viveram uma história antes daquilo tudo. Tem uma riqueza de detalhes neles. Por exemplo, acho que é Vitória Cauã, a personagem, é uma referência a um dos primeiros
uma das primeiras prosas vampirescas que a gente teve publicado aqui no Brasil, que eu falo, que eu menciono inclusive a Cauã no Despertar Vamp, no Deus é um Dragão. Eu falo um pouco dessas obras lá e eu fiquei, quando eu parei, nossa, cara, os caras fazem lição de casa, meu. O protagonista só é o Meu, o protagonista só é o Juca Pirama, aquele cara que quase perdeu o coração, né? O cara que é marcado para morrer, Marcado. literalmente, né? O Juca Pirama quer dizer isso, né? Na língua indígena. É aquele que tem que morrer, aquele que tem que ser morto. Imagina se carregar um nome desse, o peso que você não carrega com você. E a Cauã é o canto de um pássaro maldito, né? É o pássaro que anuncia a morte. Então, olha essa dupla, cara. Olha essa dupla que sinistra. Mas eles prezam, né? Paradoxalmente, são heróis. Então, eles prezam bem acima de tudo. Eles são os heróis da nossa história. Esses dois que carregam a morte no nome são os nossos heróis. Afinal de contas, o herói é sempre aquele que, né, muitas vezes não vai, que vai fazer a jornada e ele pode até sair vivo, mas ele nunca volta o mesmo do começo da jornada. Exatamente. Exatamente. É aquele ditado, né? Eu aprendi uma vez na faculdade isso. Nem lembro como que foi, mas é o seguinte: o homem que entra no rio, ele nunca vai entrar naquele mesmo rio de novo, porque nem ele vai ser o mesmo, nem o rio vai ser o mesmo. Então o momento é único, é aquilo lá. Aliás, Filosofemos alguém falou pelo uma coisa, fogo. filosofia pura. Alguém falou alguma coisa aqui, ó, o Paulo Sérgio. Pô, essa frase aí, a gente está correndo atrás, tem que mudar para a gente estar correndo à frente. É isso mesmo, é verdade. A gente está correndo para frente aí para conseguir mais coisas. Uhum, e muita coisa. Acho que essa pergunta você já deve estar ficando cansado de responder, mas a gente vê que o desfecho da primeira temporada deixa todos os ganchos e cria um hype, né? A gente que assistiu, cara, vai ter segundo, vai vir a segunda temporada? Cara, a Se não nossa puder contar, ideia. fala que não pode contar. Se tem Não, esquema, pode contar, pode falar que ainda não pode dizer, mas vai ter quem segunda me temporada? dera. Se eu viesse com essa frase, eu ia estar feliz, é sinal que já tinha alguma coisa engatada. Não, ainda não tem. A nossa meta, porque pensa comigo, a gente. O Ator Vapor, ele tá na Amazon Prime como se ele estivesse no limbo lá. Então, assim, a Amazon Prime não está fazendo campanha para divulgar, ela não está fazendo marketing, ela não faz publicidade, é puro boca a boca. Então, só vai achar a série, por enquanto, quem for procurar a série. Então, assim, a gente precisa fazer ela bombar primeiro, e é o que a gente está tentando fazer, divulgar em vários lugares e continuar, e fazer essas lives com amigos, com parceiros, para cada vez mais atingir mais pessoas, o pessoal ir gostando, abraçando a ideia, e fazer isso tomar uma forma grande, para quem sabe chegar aos olhos de um investidor, de um player, e aí sim a gente fazer a segunda temporada como a gente quer, com aquela grana, fazer de um jeito que o Brasil merece ter uma obra fantástica, né? E, Fantástica, gente, eu não estou falando fantástico de Lino, tá falando do gênero, tá? De fantástica nesse sentido. uhum, e como merece, mais do que merecemos, né? Precisamos. E a todo vapor dá esse alento na gente, dá essa inspiração que agora vai. A gente vê que teve uma outra série, A Cidade Invisível, que saiu na outra plataforma, na Netflix, e que Sim, deu uma capitalizada, levantou a bola que o negócio é possível, é, que a coisa pode acontecer. E eu sinto muito a todo exatamente. vapor indo para uma pegada nesse naipe. O Ator Vapor veio antes até dos Cidades Invisíveis, né? Mas é uma linha realmente bem parecida. Enquanto a gente usa os personagens da literatura brasileira, os Cidades Invisíveis usa o folclore brasileiro. A diferença é que por trás dos Cidades Invisíveis tem o Carlos Saldanha, que é o produtor da Era do Gelo, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, são patamares um pouco diferentes de alcance, mas é isso, a gente está no caminho e a gente não tem dúvida que vai rolar uma segunda temporada sim, a gente está indo atrás para isso, a gente não sabe como nem quando, mas ela vai acontecer. Uhum. Está havendo um movimento forte, então, nesse sentido, que é, cara, o que é extremamente positivo, o que é muito bom pra gente que já virou fã, pra gente que já fomos pego aí pelo universo do A Todo Vapor, a gente quer ver o desfecho dos personagens, a gente quer ver o que vai acontecer, queremos ver.
eles interagindo juntos, as encrencas que eles vão se meter numa segunda temporada, porque ficou no ar assim que talvez se passasse na São Paulo, né, pré-1910, né? É Que isso. A segunda temporada ela vai se passar em São Paulo. Então imagina aí uma São Paulo retrofuturista. O que eu imagino, para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já assistiram o Alienista, que também está na Netflix. já O vi. Alienista é uma série bem legal, que retrata bem a era vitoriana. Ela não é steampunk, mas ela é da mesma época, da era vitoriana. Então, assim, você vê uma Nova York antiga ali, cara, cheia de carruagens passando, aqueles trens, fumaça. A gente quer uma São Paulo assim. Nossa, que demais. Os imigrantes italianos montando a Catedral da Sé, o cemitério dos Exatamente. aflitos, que foi Arthur de Azevedo vendido construindo para as especulação coisas. imobiliária com assombrações. É, imagine, cara, imagine. Ah, eu É bem imagino. isso. Eu imagino, Felipe, eu tenho um passeio chamado São Paulo Maldita, que eu faço junto com o Vincent, né, meu irmão, Vincent Sarrasca. A gente faz Uhum. desde 2011, antes do Vincent chegar, eu tinha passado 10 anos fazendo apontamento e levantamento de história macabra dessa cidade, quando o pessoal nem sonhava com o que era Dark Tourism aqui ainda. E é Tipo aquela Castelinho da pesquisa. Rua Apa. O que vocês fazem? Castelinho da Rua Castelinho da Apa, Rua o Apa, a gente, cara, Castelinho da Joelma. Rua Apa, a gente fez o ônibus macabro, uma balada a bordo de um ônibus de balada com pista de dança, DJ, barzinho, e o desembarque final era no Halloween do Madame Underground Club, né? Aliás, mandar um abraço pro meu nobre amigo Gé Rodrigues, né? Lá do Madame. Cara, a gente fez uma parceria com eles, então a gente partiu com o ônibus balada na noite de Halloween do Madame, o lendário Madame Nossa. Satã, e fizemos todo o roteiro desse passeio de São Paulo Maldita, parando nos lugares, mostrando pro pessoal, contando as histórias, o pessoal pirando, depois dançavam, faziam uma Putz, outra que demais, parada. cara. E no final ia ter uma parada surpresa que eles iam poder entrar em um lugar que tinha história, né? Um lugar que tinha história da assombração. Tem uma história bastante rica, folclore urbano da gente aqui de São Paulo, que era o Castelinho da Rua Apa. Pensa É. se desembarcar daquele ônibus à E meia-noite e entrar no 10 e o Castelinho, Castelinho com os cara. portão abertos te esperando. Não acredito. Que demais. Que rolê legal, cara. Nossa, que demais. Foi foda. Puta, incrível esse rolê. Incrível, incrível, incrível. Foi, São Paulo cara. é cheio das lendas. São Paulo é isso que a gente quer. A gente quer resgatar essas histórias nossas. A gente não Sim. precisa ficar contando história que vem lá de fora. A gente é rico demais em personagens, rico demais em histórias. E não é só história de favela, de polícia. Chega disso. Tá ok, a gente já tem isso, beleza. Mas tem que abrir um outro leque. Não pode ser só comédia besterol e filme de favela. Tem que ser mais coisas. Tem, cara. A gente tem aqui em São Paulo um prédio, o primeiro arranha-céu da América do Sul, se eu não estiver errado. Talvez alguém na Argentina ou no Uruguai tenha feito algo parecido, mas eu acho que foi o primeiro mesmo, que é o edifício Martinelli. O edifício Martinelli, o italiano que construiu, Nossa. ele foi construindo e tal, tá ficando mais alto. Ah, essa coisa vai cair. Não, vai cair, não vai cair. Olha, estou tirando foto aqui na construção no último andar. Ah, vai cair. Então eu vou botar mais 10 andares. Vai ser o maior prédio daqui. Ah, não, estou construindo um prédio assim, assim, assado ali. Não, eu vou botar mais 10 para ficar mais alto. E no final, essa porra vai cair. Não, não vai cair. Eu vou desmontar a minha mansão e vou botar ela em cima do prédio agora, para vocês verem que é sólido. Nossa. E realmente o topo parece uma casa mesmo. É uma mansão. A É. gente visitou lá, mas Impressionante. agora. Mas aí vem a parte trágica da história. Veio a guerra e imigrante não podia ter. Era complicado imigrantes com propriedades. E ele perdeu a guarda desse prédio que ele mesmo construiu. E Não aí acredito. o governo, né, tomou para si. E, né, quando Nossa. o Brasil tem uma péssima tradição quando isso acontece, não importa a época. E, cara, aí o lugar foi sendo depredado. Tipo, aos poucos foi se tornando um prédio, o comercial foi se tornando um prédio de dormitórios. Depois de tempo começaram a funcionar alguns prostíbulos ali, casas de jogos legalizadas, casas de jogos ilegais, e nenhuma infraestrutura, e os fossos dos elevadores foram começando a virar lixeira. E Nossa. aí montaram algumas clínicas de aborto ilegal e pessoas morrem quando muita coisa ilegal acontece num lugar, e os corpos eram jogados ali no fosso do elevador, fetos eram emparedados em alguns lugares,
e um circo de horrores foi se construindo ali. E até que muito tempo depois um outro governo consegue retomar para tornar aquilo tudo um prédio público e começa a limpeza do lugar, e começam a encontrar os corpos e todas essas atrocidades. Até hoje, Caraca. até hoje, Felipe, tem andar vazio naquele prédio que nem os funcionários vão depois das 5 da tarde. Olha só, que demais. Não sabia dessa não, hein? Não, Que assim, demais. Que demais. cara, é uma temporada inteira só dentro desse prédio para vocês. Exatamente. Imagina você pegar tudo isso acontecendo. Ai, ai, eu vou te falar, viu? Possibilidades, cara. A gente tem muita coisa, a gente Possibilidades. tem muita coisa louca naquela época aqui. Você tem atrás do Mosteiro São Bento, especula-se, trate como rumor. Não há uma Tá. afirmação acadêmica precisa, mas você teve o Alto da Fé, a Inquisição, que queimaram bruxas ali no 1700, 1600, 1700. Atrás ali praticamente de onde é o Mosteiro São Bento. Você tem Olha só, é. você tem uma riqueza de coisa muito louca, que você tem o Vale do Anhangabaú, que era o vale amaldiçoado, segundo os portugueses que Sim, moravam aqui. exato. Não, toda essa parte dos rios que foram também cobertos por cimento e tudo mais. São Paulo é repleta de rios, cara. Tem gente que nem sabe disso. É cheio de rios que passam por debaixo do concreto. É verdade, cara, tem muita coisa aqui que dá, assim, eu quando vi que assim, São Paulo, nossa, cara, É, fora as coisas, os subterrâneos, né? Os opa, túneis do metrô, galpões ali subterrâneos escondidos, enfim. A gente gravou, um dos lugares que a gente gravou foram nos túneis subterrâneos da Rota, da polícia mais temida de São Paulo, né? sim. Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. E eles têm túneis lá que antigamente chegavam a ter 13 quilômetros. Hoje em dia tem 1,5 km só. E por onde passaram vários presos ali, presos políticos. É onde eles levavam armamento pesado. Ih, caraca, caiu aqui, peraí. Segura aí. Me empolguei com a rota aqui. Opa, Aliás, eu vou ter que tirar o fone para pôr o carregador, hein? tranquilinho, tranquilinho, tá dando pra te ouvir bem. Peraí. Porque ele apitou aqui, senão vai acabar a bateria no meio do nosso papo. É, o pessoal tá aqui lembrando alguns aqui, a Xenda, claro, né, a minha amada, a Xenda era o sonho da vida dela conhecer esse castelinho, né? E eu fiz mistério pra ela, eu não contei nem pra ela que o desfecho do passeio ia ser Não, lá. eu fui lá quando tava em ruínas. Você passou lá na frente quando ainda era ruínas, né? Agora foi reformado o lugar, tá super bonito, né? Trabalho da Tá, ONG Mães do tá bonito, Brasil, da é. minha amiga Maria, trabalho maravilhoso, tá lindo aquele casarão reformado. E é um lugar, cara, é um lugar que dá pra vocês fazerem esquema, filmarem lá, que é muito bonito. Dá É, pra não, contar lá é realmente história. muito bonito. Tem Eu muita várias vezes história. andava de bicicleta ali pelo Minhocão e parava ali para ficar olhando o castelinho. Ah, é uma atração turística. Cara, nessa mesma época, dos 1900 e pouco, tem uma guerra entre as potências maçônicas aqui em São Paulo também, que é um super de um negócio obscuro aqui na cidade, que os caras saíam com capas negras e espadas e se degladiavam lá no bairro do Brás. Olha isso, olha aí. Precisa de mais alguma coisa? Esses vilões, cara. Imagina uns vilões maçônicos aí assombrando a sociedade. Sim, as ordens secretas, cara, tinha uma riqueza muito grande. Na minha pesquisa, eu não me contentei só de ficar no acadêmico, ficar ali na Biblioteca Mário de Andrade catalogando, coletando peças. Eu fui pra rua. Eu fui falar com os tios, com as tias velhinho do Cambuci, fui falar com o pessoal na Moca, fui visitar os zeladores das capelas de São Paulo, né? Que são aqueles senhorzinhos, aquelas senhorinhas ali, tudo com 70, 80 anos que passa o dia sentado num banquinho ali na porta da igreja, tomando conta para ninguém aprontar nada e ficam ali super assim, super esperando alguém para aparecer para conversar com eles, para principalmente alguém interessado em ouvir as histórias deles, né? Porque os caras observam tudo, né? São anos observando e escutando histórias. Imagina o que eles têm de repertório. E como tem. É, E como tem, cara. Então, puta, é um cenário assim que a gente fazia o São Paulo, a gente faz, né, o São Paulo Maldita, voltaremos a fazê-lo depois da pandemia. A gente faz para inspirar contadores de história, né? A minha meta e do Vincent. É fazer a galera, olha, gente, você não precisa botar a tua história em Londres, você não precisa botar a tua história em Berlim, não precisa ser na França, olha, você pode fazer aqui em São Paulo,
1900, 1920, que você tem tudo. Não, Cara, a gente teve uma e a nossa ideia com a série é não ficar só aqui nessa região sul, é explorar mais para frente o Brasil todo. Porque a gente imagina, Nossa. olha que a gente contou de história aqui só da cidade de São Paulo. Agora, você pode ir para o Nordeste, lá vai ter 1.000 histórias. Você pode ir para o sul do país, vai ter 1.000 histórias. Você vai para a Amazônia, vai ter outras lendas, outras histórias. Olha o tamanho do nosso país, né, cara? Sim. Assim, não tem como. Eu não entendo como a galera tem esse complexo de vira-lata, de não valorizar essas coisas. Não consigo Uhum. entender. É um negócio esquisito, mas assim, eu acho que eu tenho uma piada que eu faço muito, que eu roubei essa piada de uma professora lá de Yale, nos Estados Unidos, que é a Camille Paglia, né? Que a Circe e a Medeia só se tornaram, na mitologia, na literatura, Circe e a Medeia, porque encontraram um Homero pela frente que transformou elas em divas, transformou elas em musas, né? E É teve um verdade. Homero ali que transformou isso. Eu acho que o que falta muitas vezes no Brasil é uma galera assim, é uma galera de peso, uma galera que chega lá e, cara, não, essa história é foda. Eu vou contar essa história, eu vou mostrar essa história. E, É verdade. e eles estão É o que a gente surgindo. Lá em sentiu. Recife, por exemplo, tem uma moça que vai estar com a gente aqui na próxima semana que faz o passeio Recife Assombrado. E assim, eu até me achava, eu e o Vincent, a gente até se achava um pouco pela nossa pesquisa, pelo nosso trabalho na São Paulo Maldita. Mas quando a gente viu o Recife Assombrado, a gente até ficou sem graça. Porque, cara, a qualidade de conteúdo, de pesquisa, e pesquisa de campo mesmo. Você vê que ela vai lá, ela dá as caras, ela não é aquela coisa que ela pega no livro do Câmara Cascudo e vou reescrever. Não, você vê que ela vai no lugar, ela investiga o lugar, ela vai caçar as informações, vai ouvir os Uma tios, as tia caçadora de velhinho contar as histórias. histórias. E Olha, assim. Então, mano, assim, você tem uns negócios aqui muito insanamente divertidos, insanamente ricos. Você tem a espiritualidade, a mística dos encantados, que também. Putz, você sobe para Minas Gerais, Rio de Janeiro e começa ali a andar ali pela região, você começa a ouvir as histórias dos encantados, que tem culto vivo até os dias de hoje. E, cara, é um universo, puta, um universo assim que, mano, pera, eu sou brasileiro, mas, puta, comecei a ouvir falar desses caras agora, de um é, tempo mais curto pra cá. Meu, é muito rica. Teve um cara que esteve aqui no Acesso, o Herman Assunção, o Elfo Lunar, né? Ele gravou 3 horas de podcast com a gente só pra começar a contar desses caras, dos encantados. não, exatamente. Cara, se a gente vai mais longe ali, tipo, imagina contar a história dos índios, a guerra entre as tribos que tinha aqui antes de chegarem os colonizadores, como é que devia ser esse Brasil selvagem, entendeu? Uhum. Putz, é infinito. As possibilidades são infinitas aqui na nossa terra e acho que a gente tem que valorizar isso, contar as nossas histórias. Aliás, e vampiros aqui no Aqui, Brasil? olha, Felipe, a gente tem mais de 170 anos de produção cultural vampírica no Brasil. É, Tudo, ó, cara, quando a gente fala 170 anos, assim, para dar uma noção pro pessoal, quando Carmila, do Sheridan Le Fanu, em 1850, 60, né? Se eu não tiver errado, já faz muito tempo, não me lembro muito bem da França naquela época. Quando Carmila estava sendo publicada, a gente estava publicando aqui no Brasil Otávio e Branca, A Maldição Materna, que é uma história que bebe na fonte daquelas primeiras histórias de vampiros dos poemas alemão, do final do 18. É aquele vampiro, o espírito da ausência, a ausência que se faz presente, que assim, ele se insinua, você sente o clima vampírico na história e você não, propriamente assim, é um morcego, na verdade, que vai aparecer na história e a possibilidade daqueles espíritos noturnos estarem ali tirando a vitalidade do protagonista. E olha é só. maravilhosa, Felipe. Essa, assim, é a obra mais antiga que a gente tem catalogada de um romance, assim, com um viés, com um verniz europeu. Mas se a gente desce aqui para a América pré-colombiana, a gente vai encontrar os pajés, né? Os pajés que desciam
ali do norte da Amazônia vinham descendo, que se trajavam como morcegos, talvez vindos de Chavin de Huántar, no Peru, onde eles tinham deidades murciélagas, né? Com dentes afiados, esculpidos na pedra, e que eram oferecidas taças de sangue para eles. E alguns desses grupos eram chamados de mochicas. Olha, Saca a referência? muito, Dele era sobrenome, mas eu fiz essa brincadeira com ele quando ele era é meu amigo, né? Eu fiz essa brincadeira várias vezes com ele quando vivo, que ele não gostava de vampiros, porque vampiro para ele era mito importado. Eu olhava para ele, tá bom, mochica, índio morcego, estátua de pedra no Peru, em toda a América Latina, oferecendo taça de sangue, mito europeu, com certeza. Eu sempre brincava com ele, ficava bravo, mais rindo. Ficava bravo, mais ria, né? Porque sim, sim. era um Entendia, dado em no comum. fundo. Então a gente tem, cara, a gente tem aqui, se a gente sobe, começa a subir aqui pela América do Sul, pega ali, emborca na América Latina, você vai encontrar muitas histórias e deidades que dariam bons vampiros, parecem bons vampiros. Mulheres belíssimas, muito bem arrumadas, perfumadas, que ficavam ali na proximidade da mata, próximo da estrada, os caras se animavam, viam aquele mulherão ali, se animavam, nossa, arrumada, deve ser nobre, deve ser cheirosa. Iam lá e no dia seguinte só encontravam os corpos despedaçados ou os caras sem sangue nenhum nos corpos. Isso aí é tipo um drink no inferno, hein? Pois é, a gente tem um histórico que pode levar para a questão do vampírico, né? Tem também Mas, ali no. mas Eu não enfim, vou acertar a já, mas localização, mas você tem, cara, você tem muita história que puxa para um negócio vampírico. Teve um negócio que eu acho que é no Peru, posso estar errado agora, mas que os caras eles achavam que os povos nativos achavam que o europeu vinha para tomar o sangue deles e roubar a banha deles, né? olha. Tá, Tinha. mas agora uma pergunta minha, curiosidade. Diga lá. Assim, histórias que você ouviu que pareçam ou que sejam reais relacionadas a vampiros aqui em São Paulo. Pode ser antiga, pode ser atual. Tem alguma aí boa? Cara, sim, né? Tipo, se a gente vai cair naquela. Se a gente vai para a história dos crimes associados a vampiros, a gente sempre vai chegar naquele final Scooby-Doo, né? Era um sociopata, era um psicopata, era alguém com alguma Tá. patologia mental muito grave que foi lá, matou pessoas, tomou o sangue da pessoa, ou fez alguma coisa que talvez fosse isso. E a imprensa da época, a imprensa marrom sempre ia falar, é o vampiro do bairro tal, o vampiro de não sei aonde. Então elas cairiam sempre, muitas vezes elas caem nesse caso. Porém, tem outras assim mais obscuras, mais undergrounds, né? Quando você, por exemplo, faz um trabalho social onde você conversa com crianças de rua que moraram no centro de São Paulo e foram recolhidas, levadas para um abrigo, por exemplo, na Zona Sul, e você faz um trabalho de apoio junto de um arteterapeuta lá, você ouve histórias sobre um morcego negro que tomava o sangue daqueles que maltratavam essas crianças. Caraca. E eu ouvi essa história. Eu ouvi essa história dessas crianças de ruas recolhidas, e na época não tinha nem Lorde A ainda, porque a gente está falando de alguma coisa entre 96 e 98. Olha só. É, Tipo, então. tá, eu gostava de tudo isso, mas assim, tipo, não tinha assumido esse nome, essa carga e tudo isso, né? Era mais um jovem fazendo cursinho, fazendo universidade, mais bem inserido na sociedade, mais disfarçado. Entendi, entendi. E eles Boa. contavam essas histórias, e tipo, não foi uma só vez que eu ouvi, não foi do mesmo grupo que eu escutei. Eles falavam histórias assim, e é uma baita de uma história, assim, pra lá de obscura, porque era um misto de respeito das crianças, e de temor, né? Porque para eles era um negócio bem real, que alguém ali tinha visto, tinha ouvido falar, e os caras tinham esse negócio, né? Eles falavam disso, né? Aí uma vez eu até conversei com uma colega, né, que é um bandista e tudo mais,
E ela me contou uma história, né, sobre uma das entidades deles, né, um Exu que era avistado ali naquela região do centro, que se encaixava nessa descrição. E eu achei fascinante, tipo, entre um relato, o relato dos meninos e essa minha amiga que contou essa história, tem aí tranquilamente uns 15 anos de distância. Olha só, hein? É, Caramba. É interessante, interessante. é bem curioso. E eu, motivado por esses meninos, eu cheguei até a escrever um conto sobre. Eu achei tão legal a história que eu escrevi um conto chamado, que eu batizei de O Vampiro da Escadaria. Foi publicado recentemente no blog de histórias do André Bozetto. Saiu em outros lugares. Caramba, teve dois escritores de ficção que lá em 2009 publicaram no blog deles que eles gostaram muito da história. E aí eu inventei, assim, eu peguei o que os meninos me contaram, o que eu estava vendo na minha pesquisa do São Paulo Maldita, e dei uma cozinhei junto, né? Via se harmonizava a história, e acabou funcionando bem. Interessante demais, meu. Depois eu quero ler. Eu te passo, depois aí no off a gente troca os links. Mas é uma Legal. história obscura, é uma história obscura da cidade, tipo, assim, fica aquele limiar de eu não sei o quanto quiseram me contar uma história fantástica porque eu estava sendo legal ou sendo um chato de galocha ali ensinando o pessoal a desenhar. Não sei, definitivamente não sei se quiseram me trollar ou se gostaram daquele tempo juntos e me deram uma história de presente. Mas teve umas sincronicidades curiosas no relato. Interessante. E vampiro steampunk, existe algum? Olha, eu e a Chandra, particularmente, a gente saiu com um papo de Steamvamp há alguns anos já. Porque a gente adora o Legal. steampunk, a gente adora Sim. steampunk. Eu comecei a divulgar até música lá em 2005, 2006. Eu comecei a divulgar Abney Park, as outras bandas que estavam vestindo uma estética steampunk aqui no Brasil, né? Eu tinha um colega que era DJ lá em Paris, onde estava aparecendo, discotecando essas coisas. Ele começou a me mandar MP3, começou a me mandar arquivo. Ô, ouve essas bandas, toca aí também, é legal. E eu fui com a cara, gostei quando eu vi eu tava promovendo Steampunk Music aqui, né, no Brasil. E aí em 2012, a gente participou com a estilista, né, com a Lili Angélica. Lili Angélica tinha uma festa chamada Steampunk Adventures. E aí eu e a Chandra, a gente começou a inventar uns visuais steampunk vampirescos. Aí o pessoal, o que que é isso? O que que é isso? Ah, a gente somos Steam Vamps. Muito bom, cara. É, eu acho que É, tem tudo a ver. O sim, steampunk com sim, vampiro, aí acho que ele combina. sim, aí o Steamvamp virou uma festa, inclusive, da gente. Muito boa, muito Virou uma boa, muito festa. Aí o pessoal cruzou, né? Botou as presas, botou os Google e aderiram, né? Acharam divertida a proposta. Misturamos Dark Wave, Vaporwave e Steampunk Music e deu certo lá na Estação Madame. puta, demais, demais. Muito legal. Mas E um alguém personagem é fez uma pergunta aí, não? do Hellsing. Eu acho ele muito steampunk. Quem? Acho que é Hellsing o nome dele. Alucard. Não o do Castlevania, mas aquele que tá sempre de ternos vinhos, óculos redondos, dependendo da versão. Ah, sim, tem. Tem bastante de steampunk nele. Tem alguma coisa ali naquela série distópica que fica legal, dependendo do ano, da versão dela, ela pega mais essa carga. E Sim, tem umas coisas interessantes, né? A gente vai encontrando, né? E aí a gente ficou com essa história do Steam Vamp. muito legal, muito legal. Alguém fez alguma pergunta que eu não tô vendo no chat, não tô olhando nada Ah, o aqui. Deixa eu ver. chat. O pessoal tá comentando. A gente começou a contar as histórias, né, aqui de uma São Paulo do começo do século XX, né? Então o pessoal deu uma viajada aqui, né, falando de temas que podiam abordar, né, o final da escravidão, o final da era escravocrata, que foi bem difícil. A gente tem algumas pessoas aqui na audiência que inclusive moram numa região onde teve um engenho, teve uma fazenda que tinha escravos e eles comentam que até hoje o lugar tem umas energias esquisitas de noite lá no bairro que dá uma assombrada neles. Ah,
O pessoal Que tá legal. gostando, estão gostando da entrevista, estão falando que gostariam de ver sim uma cultura xamânica, uma cultura da pagelança numa segunda temporada, ou quem sabe, né, nas histórias em quadrinhos e nos livros que vocês forem lançando. O pessoal tá dizendo aqui que apoia, que tem público. Sim, não, legal. Uma das histórias que a gente quer contar é sobre esse passado do Juca Pirama, com alguns pajés e tudo mais. Então, assim, é um pedaço da história que a gente quer contar, assim, essa parte de indígena xamânica aí. Pô, legal. Eu acho que tinha que ter um pajé murciélago pra série inovar, porque, cara, não falta pesquisa sobre isso lá na UFRJ, no Rio de Janeiro. Tem muito conteúdo disso que, cara, ia ser o máximo Juca Pirama encontrando um pajé murciélago. Cara, vamos pôr isso aí vamos pôr isso aí na mesa. Vamos pôr isso aí na mesa. Opa, a gente vai soltando, a gente vai trazendo as histórias aqui sempre. A gente vai trazendo aqui as histórias. E Felipe, me conta uma coisa. O Paulo Sérgio está perguntando aqui sobre as dificuldades de captar recursos para produzir séries aqui no Brasil. Se não rola, se é mais fácil captar os recursos ou se não seria melhor tentar os crowdfunding, né? Tipo o Catarse da vida, esses projetos, né? Eu acho que depende muito do seu projeto. No nosso caso, por exemplo, em alguns outros projetos que eu já fiz, eu tentei fazer através de leis de incentivo, mas é uma parte muito burocrática, eu não entendia muito, eu tinha que contratar alguém para inscrever nas leis para mim. Aí eu consegui que o projeto fosse aprovado numa lei, mas aí depois isso não era nada, porque eu tinha que ir atrás da captação de recursos, e para fazer a captação de recursos, normalmente você tem que ter uma pessoa também que já tem o contato com as empresas, que já tem essa entrada, para você conseguir a grana. Não é fácil você tirar a grana de alguém. Uhum. Então, assim, com a Todo Vapor, a gente não quis ir para o Leis, porque a gente sabia que ia demorar e corria o risco de não rolar. A gente estava com aquilo fervendo, tinha que aproveitar aquele momento. Então, a gente resolveu fazer na guerrilha. O crowdfunding é uma opção se o seu projeto não for grande, não for ambicioso. Eu acho que se for, por exemplo, um curta-metragem ou uma websérie mais contemporânea, eu acho que você consegue, sim, arrecadar uma grana ali. Óbvio que depende muito de quantos amigos você tem, né? Se você já tem um público, se você já tem um produto que já tem uma cartela de clientes, isso vai facilitar para você monetizar. Porque o fato não é fácil você levantar grana para fazer alguma coisa, né? Não é Uhum. nada fácil. Com a Todo Vapor, a gente ralou, cara. Eu ralei, eu fui atrás de patrocinador, eu falei com uma galera. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Entendeu? Assim, lembrando, não tinha ninguém na nossa equipe que fosse essa pessoa de vendas, que fosse essa pessoa bem relacionada com as empresas, que já tivesse a pessoa certa para falar do marketing e tal. Muitas vezes a gente tentava falar com uma empresa, a gente nem chegava na pessoa certa, entendeu? A gente ia lá num filtro, sei lá, na terceira pessoa a pessoa falava não, nem era a pessoa talvez que fosse negar, entendeu? Uhum. Então, assim, não é fácil, não é fácil. Mas o que eu sempre falo para quem me faz essa pergunta é o que eu vivo para mim. Se você tem um projeto, faça, vai atrás, faz. Não importa se não vai ter dinheiro, junta a galera que ama o que faz que nem você e faz o primeiro. Esse primeiro vai te levar até um segundo, esse segundo te leva até um terceiro. Numa dessas, alguém vai ver esse potencial e a coisa deslancha. Se não Uhum. der nada, pelo menos você vai ter um produto seu aí que saiu do papel, que saiu da sua cabeça, que vai existir, entendeu? É o que eu Uhum. acho, pelo menos. Essa é a pegada, que a gente compartilha aqui, né? Tipo, é melhor ter a lembrança de ter feito do que aquela dor do que poderia ter sido, né? Tem uma frase que eu uso que é: feito é melhor que perfeito. Concordo muito com essa frase. Vamos passar o trailer para o pessoal conhecer o A Todo Vapor e quem sabe já começar a maratonar ainda hoje aqui na Prime Video da Amazon? Pô, legal, com certeza. Vamos Aliás, passar o trailer aqui. Continua comigo que tem mais pergunta aqui para você na volta. então vamos lá. Ó, e antes aqui de trocar a tela, ó, você já está conhecido na Argentina agora. É verdade? Não, não Sim, nossa creio. nobre amiga DJ Satirian, do projeto VM Machine.
Ser Mira, bem-vinda, nobre hermana. estamos en Buenos Aires, estamos en Argentina con la serie, ¿eh? A todo vapor, con leyendas en español. Entonces, no puede perder. Tá vendo? Ok, Satyrian. Now you must watch a todo vapor. Sim. There in Argentina, Noble Sister. Ok, vamos agora assistir o trailer da série aqui para vocês. Vou só trocar a tela aqui. Espera aí que a gente já volta, Felipe. Vai lá. Opa, estamos aqui com o Felipe Reis. Estamos falando de steampunk a todo vapor. Histórias malditas, histórias secretas de todos os tempos de São Paulo, do Brasil, literatura e muito mais. E agora a gente vamos assistir o trailer da série A Todo Vapor que está disponível aqui mesmo no Prime Video da Amazon, meus nobres amigos e amigas. Então, se ontem foi o Dia Mundial do Steampunk e você gosta de tudo isso, estava pensando, o que eu vou fazer depois do acesso Redvamp hoje? Você vai no Prime Video da Amazon e vai assistir a todo vapor, se você já tem o Prime Video. Se você ainda não tem, lembre-se, é só R$ 11 por mês o Prime Video, e assinando o Prime Video você ainda pode voltar aqui e se tornar nosso apoiador sem nenhum custo para você, e ainda também ajudar a Rede Vampírica a manter o acesso Redvamp, as discotecagens e todos esses festivais. Vamos agora aqui ao trailer de A Todo Vapor. O que está acontecendo, seu delegado? E essa papelada, hein? Serviu de alguma coisa? Sim, quer dizer que estamos na pista certa dos crimes. Vila Antiga dos Astrônomos, desembarque! Muito obrigado por atender meu pedido. Me chame apenas de Rápido. Caros amigos, o retorno de nossa paz é urgente e conto com vocês para nos auxiliarem nisso. Meu nome é Juca Pirama, eu sou investigador particular, especializado em crimes estranhos, mistérios arcanos e inquéritos profanos. Eu sou o padre Eugênio Guimarães, o pároco deste vilarejo. A única coisa que eu sei é que eles estavam se organizando, se reunindo aí numa seita. Tem certeza que estamos seguros aqui? Juca, meu pequeno aprendiz. Agora que a escola está fechando, você deve seguir o seu próprio caminho. Difícil encontrar alguém que entenda de magia e que tenha conhecido a Ordem Secreta das Sombras. Foi caótico, violento e demoníaco. Aí, A Todo Vapor, já disponível no Prime Video da Amazon. Olha, se vocês pegarem hoje, vocês maratonam a série, vocês vão adorar. Estamos aqui no Acesso Redvamp com o Felipe Reis. Vamos trazê-lo aqui para o palco principal. Meu nobre, cada vez que eu vejo esse trailer, tenho vontade de assistir de novo, maratonar de novo a série. Muito visual, muito caprichado, história envolvente, personagens densos. Você quer saber no que vai dar a história a cada episódio. Ah, putz, que legal, que honra escutar isso de você. E assim, o que a gente acha legal dessa série é o tempo dela, né? É o que você falou de maratonar. São 8 episódios, a primeira temporada, cada episódio aí variando entre 15 e 20 minutos. Então, realmente, dá para você ver uma tacada só. Sim, você pega numa tacada só o episódio
E, cara, a história é boa. E tem muitos outros, além da história, trazer uma visão bacana da magia ali na virada do 19 para o século 20. Eu achei bem contextualizado, bem traduzido, bem inserido nesse universo steampunk. Vocês trouxeram a questão dos pajés também, da magia, de uma maneira muito boa, curti muito. Vocês também colocam personagens, eu gostei da diversidade nos personagens, né? Não são Sim. tipos assim, tipos que você vai ver em qualquer outro lugar. Por exemplo, tem dois personagens que têm um relacionamento homoafetivo, muito bem construídos e muito bem inseridos na trama o tempo inteiro. Corre muito bem a história paralela deles ali. Eu achei que vocês abordaram de uma maneira muito legal. Tipo, vocês trouxeram sim, eles têm um relacionamento, eles se amam, eles se preocupam um com o outro, eles vão enfrentar problemas nessa série, vai ter um monte de coisa, e os caras vão dar um jeito de superar, mas bem encaixado, bem inserido na história. Achei muito legal essa forma como vocês transmitiram essa parte desses personagens. E tem também as mulheres fazendo o papel de protagonistas. Vocês trazem de uma maneira bem legal o que a gente chama do arquétipo da vampê, que era a mulher de vanguarda daquela época. Era a mulher as mulheres que tinham passado tinham visto ali acontecer o movimento das sufragistas, né, as sufragetes, como alguns autores escrevem. Elas têm essa carga política de quero meus direitos, quero exercer a profissão que eu escolher, não quero viver como um objeto ou um tesouro de alguém protegido e guardado. Eu achei que vocês trabalharam muito bem todos esses temas. Pô, que legal escutar isso, porque são coisas sutis, né, que estão lá inseridas e que a gente quer passar realmente essa mensagem. Imagina se hoje as mulheres ainda lutam, né, por direitos e por igualdade, e os homoafetivos também. Imagina naquela época, né? Era muito mais gritante, eles tinham que fazer muito mais força para terem voz e tinham que ser muito mais guerreiros e corajosos, né? Então, assim, a gente defende essa bandeira, assim, essas bandeiras, com certeza, e quer defender todas, porque é isso, tudo isso faz parte da nossa história, tá aqui, é nosso, entendeu? É nosso. Essa coisa de amor é amor, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Amor não tem essa, amor é amor. Não consigo entender outro significado para isso. Uhum. Perfeitamente, é exatamente essa ideia. E, cara, tá muito bem inserido, tá muito bem trabalhado os temas. É uma série que envolve, que a gente quer assistir mais. A Chandra tá contando aqui no chat que a gente tem duas amigas nossas, né? Uma delas, inclusive, está aqui no chat, que é a nossa queridíssima Jessie Reeves. Ela fez uma pontinha na série, né? A Jessie fez uma ponta como atriz, mas ela foi fundamental para a parte do figurino. Então a gente teve a Deborah Puppet, a Jessie Reeves e a Thaís Lírica tomando conta de todos os figurinos da série. Elas arrebentaram nisso aí, foram super importantes. A Deborah Puppet também fez uma ponta, também fez uma participação na série. Foi um jeito de eu fazer uma homenagem a elas, que eu sei que elas gostam desse universo, elas estão eternizadas lá como personagens também. Ficaram muito legais. E, cara, é muito divertido, né? Porque o steampunk forma uma comunidade aqui no Brasil, né? Daquela comunidade onde todos nós que gostamos disso se encontramos, se vemos nos eventos, né? Como o Steamcon de Paranapiacaba. Tem agora um outro evento que está acontecendo em Santos também. Acho que vai ter edição online esse ano também. Tem o Luiz Secanete aqui em São Paulo, o Conselho Steampunk, a loja de São Paulo e de outros estados. Como é, Felipe, esse circuito dos eventos steampunk, a comunidade steampunk aqui no Brasil? Cara, primeiro que eu tenho que deixar o meu elogio aqui para a comunidade steampunk. Eles foram essenciais para a nossa série acontecer. Muitas pessoas ajudaram a gente. Como eu falei no começo, foram mais de 100 pessoas ajudando para esse projeto existir. E eles foram essenciais. E assim, cada pessoa, cara, com um talento absurdo, assim, absurdo. Uma criatividade de fazer as props. As props são os adereços de cena, né? Os objetos de cena e tudo mais. Que é uma parte que, se a gente não tivesse essa galera do steampunk, a gente não ia conseguir fazer, porque a gente não ia ter verba, a gente não ia conseguir construir essas coisas, a gente não ia ter essa criatividade que eles tiveram. Então, assim,
Essa galera do steampunk foi essencial para isso acontecer. E o steampunk, ele tem essa característica, que é do faça você mesmo, entendeu? Essa coisa do punk, de ser rebelde, de, eu quero uma coisa, eu não vou esperar cair do céu, não vou esperar alguém me dar, eu vou pegar o que eu tenho aqui, ao meu alcance, e vou fazer isso acontecer, cara. Foda-se. Desculpa aí o palavreado, mas foda-se. E foi o que a gente fez. Então, assim, a gente juntou uma galera que é uma família. Deve ser como são os vampiros, né? Como são os piratas, por exemplo. A galera vai formando essa família cara, vai se ajudando. Então, assim, eu sou muito feliz de fazer parte dessa família aí do steampunk, que eles acolheram a gente muito bem. Sou fã de todos que fazem parte. Pô, que demais, cara, é muito bom. Quem não conhece a comunidade steampunk, o conselho, as lojas de steampunk, os eventos de steampunk aqui no Brasil, conheçam, visitem as versões online deles, né? Porque depois ainda estamos nesse período da pandemia. Mas depois que tudo passar, procurem conhecer. São pessoas extraordinárias que a gente aqui, a gente é super feliz de poder termos, né, nobres amigos e amigas aí em todo esse contexto. E Felipe, hoje, quando eu preparava a pauta, preparava a conversa da gente, eu descobri uma coisa sobre você que eu não sabia. Lá vem. Legado da Sabedoria. Que projeto bacana e que plataforma inusitada. E que legal, porque eu assisti alguns vídeos hoje. E comecei a te seguir. Fala um pouco dele pra gente. Olha, que legal. Cara, Legado de Sabedoria, ele foi um projeto que surgiu na pandemia. Eu estava sentindo que o pessoal estava muito depressivo, sem perspectiva, desmotivado, sem saber o que ia acontecer, muita gente triste, chateada. Aí eu falei, só falando coisas ruins, compartilhando coisas ruins de morte, de doença, de mais pessoas morrendo, blá, blá. Eu falei, cara, não. Já faz um tempo antes disso, eu só compartilhava coisas boas no meu Facebook, por exemplo, né? Notícias do bem e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou abrir um TikTok, né? Que estava começo do ano passado, quando estava começando a pandemia, o TikTok estava num crescente. Eu falei, eu vou abrir essa rede social e vou fazer alguns vídeos aqui mesclando humor e conselhos, né? Aí eu fui vendo que os vídeos de conselhos, eles iam fluindo muito bem para a galera que assistia. Eu percebia que eu estava ajudando muita gente, sem saber a princípio, mas aí a galera ia comentando, eu precisava ouvir isso, obrigado. E fui descobrindo um nicho e fui descobrindo uma coisa que me fazia bem, que eu nem imaginava que poderia ser, que é aquela coisa simples de faça o bem para os outros que você vai fazer bem para você mesmo. E aí eu comecei a produzir conteúdos com base em grandes gênios, em grandes mestres, em grandes gurus da nossa humanidade. E eu faço uma curadoria do texto dessa galera, às vezes mesclo alguns textos, às vezes mesclo com coisas minhas, e faço vídeos que tratam de motivação, superação, que é essa coisa que eu estou falando aqui sobre o meu projeto. O meu projeto é a prova viva disso, o A Todo Vapor. Que é isso, cara, você tem um sonho, vai atrás. Não importa o que falem para você, não importa o que o outro vai dizer. O que importa é o que está aqui dentro, ó, o que você quer. Vai pro seu sonho. E aí, é isso, cara. Eu tô super feliz com esse projeto. Praticamente todo dia eu posto algum vídeo sobre esse assunto. Além do TikTok, tem o Instagram também, legado_de_sabedoria. E também tem o YouTube, Legado de Sabedoria, onde eu tô jogando esses conteúdos lá. E estou muito feliz que eu estou conseguindo ajudar muita gente. Então, por exemplo, esses dias eu postei um vídeo que era 8 formas para você não procrastinar. Que eu estava percebendo que muita gente estava procrastinando. Então, fiz uma pesquisa, uma curadoria e separei os 8 melhores itens lá e falei. E a galera, eu precisava disso, eu não estava conseguindo fazer, agora eu tô. Então, é muito gratificante esse feedback. É uma coisa que está me fazendo bem. Cara, que demais, meu, fantástico poder conhecer um pouco, né, conhecer um pouco mais de todas essas atividades que você tá aí sempre, né, Felipe, a todo vapor, né,
como a nossa audiência acha você nas redes sociais, na internet, além, claro, de assistirem a todo vapor. Eu tô vendo aqui que teve já 3 comentários. Vocês já ganharam mais 3 pessoas assistindo a todo vapor hoje, depois do programa aqui. Olha, que demais, cara. Pô, que legal que a galera curtiu, que legal que a galera tá gostando. Bom, vocês me acham no Instagram, acho que é o jeito mais fácil de me achar, Felipe Reis, _FR, de Felipe Reis. Felipe Reis, _FR. E lá na bio tem um link que leva para todo o meu universo. Tem o Legado de Sabedoria, tem o A Todo Vapor. Nesse link você vai chegar em tudo quanto é lugar. E acho tem, que é o jeito olha, mais fácil. eu dei uma passeada lá, gente, vocês vão adorar descobrir a criatividade do Felipe. Tem muito trabalho legal, tem muita coisa bacana que esse cara faz e vocês vão descobrir tudo isso lá hoje. E assim... E falando sobre A Todo Vapor, só para fechar esse assunto, Opa! Eu e o Enéas, a gente criou essa Master Box aqui, ó, que é uma caixa, né? Sua formação mística começa aqui, onde a gente unificou os nossos produtos. Então, é uma caixa que você vai ter esses 2 livros que eu mostrei para vocês, o Partenon Místico. Olha só que legal essas páginas, cara. Nossa, cara, muito Deixa eu mostrar uma caprichado. arte aqui para vocês terem uma noção. Ele vem com um almanaque, né? Como se fosse um jornal da época, ó. Olha que maneiro. Puta, que lindo. Vem um almanaquezinho aqui, vem dentro do livro. Olha a arte, que demais, cara. Olha os desenhos, tipo, é um acabamento assim absurdo. E aí tem esses 2 livros, o Juca Pirama, o Partenon Místico, os quadrinhos que eu falei, o pôster da série, né? Também. Bacana. Uma timeline dos nossos produtos, o que acontece em tal ano. E tudo isso vem dentro dessa caixa que acompanha uma eco bag ainda. Ela vem tudo embrulhadinho assim, ó. Numa eco bag. Olha que maneiro. Com do A Todo Vapor também. Outro lado do Partenon Místico. E aí o conteúdo vem todo aqui dentro. Embrulhadinho. Bacana. A gente está chamando de Master Box. A gente criou um site só para isso, que é o masterboxbrasiliana.com.br. Lá você pode ver as informações, sinopses dos livros, ver se você gosta ou não. Mas também tem no site do A Todo Vapor. Enfim, o que eu peço para vocês que estão assistindo, que gostaram, é isso. Compartilha com a galera, a gente continua nesse boca a boca. Para a gente é muito importante isso. Você jogar nas suas redes, falar, olha essa série que legal que os caras estão fazendo. Olha esses loucos, que coisa maluca que eles fizeram, que legal. Porque para a gente ir conquistando aos poucos e chegando em mais pessoas. Cara, que demais. Bom, olha, eu já tenho certeza que só hoje aqui na live você já ganhou mais gente para assistir o A Todo Vapor. Esse mesmo vídeo aqui da gente vai também para o YouTube daqui 2 semanas. Mais um tempinho vira podcast lá no Spotify também. Então, cara, desde já eu já desejo sucesso. Eu quero, mais do que desejar sucesso, eu quero assistir a 2ª temporada de A Todo Vapor. Você vai assistir. E, quem sabe você não faz uma ponta aí também? Quem sabe a gente não pensa em alguma coisinha? Né? Acho que tem tudo a ver. Opa! Vamos pensar nisso. Vamos. Mas assim, independente de tudo, a gente quer 2ª temporada, a gente quer ver essa São Paulo, a gente quer ver esse Rio de Janeiro, Minas, Recife, a gente quer ver essa Amazônia, a gente quer ver esse universo de vocês nas telas. Legal, Ladia. Agradeço o convite aí, essa oportunidade de estar falando do meu trabalho aqui com você. Você também é um cara que eu admiro muito, você também é bem guerreiro no que você faz, bem determinado, bem profissional. E é um prazer estar aqui com você, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que interagiu com a gente aí nessa noite de terça-feira. Terça-feira, é isso? Terça-feira. Ainda é terça. Ainda é terça. Essa semana ainda é terça-feira, né? Porque a gente está vivendo um ritmo de horário aqui tão louco que o dia 15 a gente acorda 2 vezes no mesmo dia, né? Vai dormir às 3 da manhã, acorda meio-dia, cruza a barreira de novo, é terrível. Muito bom, galera. A gente fica bem perdido.
Mas, Felipe, uma vez mais, muito obrigado. Temos mais música agora para o bloco da saideira da gente. Continua aqui com a gente. Que eu não sei se você conhece o próximo clipe, mas foi uma incursão steampunk de uma das maiores bandas de metal sinfônico do mundo. E eles fizeram isso. Recentemente, Oi, Mel. Peraí que a gente teve um desastre. Tivemos uma catastrophe aqui. Essa é a Mel. Catastrophe. Catastrophe. Essa é a Mel. Ela pulou aqui em cima do equipamento. Amada. Amor. Me ajuda com a Mel. Deixa eu fazer um print nosso aqui, ó. Fica aí com ela. Fazer um print nosso aqui pra postar depois. Cadê a gatinha? Ela pulou agora. Ela saiu fora? Ela saiu fora. A Mel é uma gata cinza que apareceu numa noite de tempestades. É tímida. E a gente suspeita que ela fez uma ponta no primeiro Cemitério Maldito também, né? Ah, você tá louco, cara. Esse filme é sinistro. Eu curto. Nossa. Foi um longo companheiro de madrugadas, lá quando eu era moleque, lá em Campos do Jordão, numa casa no alto da montanha, em noite de chuva, tempestade, às 2 da manhã, longe de toda a humanidade. Era fantástico ver filme de terror ali. Você tá maluco, cara. Era um lugar e tanto. Era um lugar e tanto, mas peraí. Só me retomei aqui. Então, Felipe, agora de saideira, eu escolhi um clipe aqui para passar aqui pra gente, dessa banda, né? É do Therion, e eles fizeram junto com produtores italianos esse clipe, e ele tem 15 minutos de duração. Caraca! E eu vou escolher aqui para passar hoje na despedida aqui. Então eu vou só trocar a tela, fazer a despedida e em seguida eu vou colar o clipe, então fica aqui com a gente, tá bom? Tá bom. Já deixa um abraço para todo mundo aí. Opa! Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir, compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.